Você já percebeu que a pessoa que mais te machuca muitas vezes é você mesmo? Você se cobra, se critica, se pune em silêncio. Quando você erra, você não se perdoa. Quando você não alcança o que queria, você se chama de fraco. Quando você falha espiritualmente, você acredita, Deus desistiu de mim. Essa voz não te deixa descansar, ela transforma cada erro em peso, cada deslize em culpa, cada queda em vergonha. Mas a verdade é que você não nasceu para viver preso nesse ciclo. Você não é o que sua autocrítica diz. Você não é a culpa que carrega. Você é mais do que a soma dos seus erros. E nesse vídeo eu quero te mostrar como começar a olhar para si mesmo com outros olhos. Fica comigo até o final, porque esse talvez seja a primeira vez, a primeira oportunidade que você vai ouvir uma verdade diferente sobre você. Esse vídeo está organizado em 3 partes. Primeiro, uma explicação de como isso se forma e isso acontece na sua mente e no seu cérebro. Segundo, dicas práticas para você lidar com isso. E em terceiro lugar, um convite especial para você. A neurociência mostra que quando você cresce em ambientes muito críticos, o seu cérebro entra em algo como se fosse um modo de alerta muito fácil. A amígdala começa a disparar sinais de medo, ansiedade e de perigo. O córtex pré-frontal, que é essa parte aqui do cérebro, que deveria regular os seus pensamentos, que deveria te levar ao controle, ele fica sobrecarregado. E o resultado é que você se cobra demais, se sente em alerta constante e vive com medo de falhar. O problema é que para a mente emocional, um ambiente crítico depende do quê? Da interpretação que a sua mente entende do fato. Por exemplo, uma criança que ouve constantemente, você precisa melhorar, ela pode interpretar aquilo como eu nunca sou bom o suficiente ou como um incentivo. Ou seja, a mente interpreta o mesmo fato de maneiras diferentes. Um professor levantando a voz pode ser visto como disciplina por um aluno ou como rejeição e ameaça por outro, como um incentivo ou como uma ameaça. Um olhar de desaprovação dos pais pode ser interpretado como eles não me amam, mesmo que racionalmente os pais continuem cuidando e amando. Isso acontece porque o cérebro emocional processa experiências de forma rápida e associativa, sem tanto filtro emocional. Ele grava a sensação, o medo, a vergonha, a rejeição, antes mesmo do córtex pré-frontal analisar aquilo ali com lógica. O resultado é que a pessoa aprende a se manter em estado de defesa. Ela acaba desenvolvendo uma autocobrança exagerada, mesmo que objetivamente ninguém esteja mais cobrando ela. Deixa eu te falar, essa autocrítica não nasceu com você, ela foi aprendida. Era uma forma que o seu sistema nervoso encontrou para tentar te proteger. Só que o que antes era sobrevivência se tornou a sua prisão. O problema é que se você não resolve emocionalmente a raiz dessa sensação, a raiz emocional, ela continua na vida adulta. Seu chefe chega em você e diz, revise melhor esse relatório. A interpretação saudável é, ok, eu vou melhorar o trabalho. A interpretação emocional da mente que aprendeu a lidar com um ambiente crítico é, eu nunca faço algo direito, eu vou ser demitido. Isso gera perfeccionismo e ansiedade. Isso traz também problemas nos relacionamentos. O parceiro fica em silêncio no jantar e a interpretação seria, ok, ele deve estar cansado. Eu vou perguntar se está tudo bem, eu vou tentar lidar com essa situação. A interpretação da mente que cresceu nesse ambiente é, ele está chateado comigo, meu Deus do céu, eu devo ter feito algo de errado. Isso gera uma cobrança interna e o medo da rejeição. E não é só lá na frente, na vida adulta, não. Pode ser nos estudos. Um professor ou um colega chega em você e corrige uma falha. A interpretação saudável seria, nossa, isso aqui é uma oportunidade para eu aprender. A interpretação da mente emocional, eu sou burro, eu não vou conseguir, e isso acaba aumentando a sua autocobrança e pode até paralisar você, desmotivar você de fazer o que você estava fazendo. O que acontece é que o cérebro repete a programação emocional antiga. Sempre que há um sinal de crítica, seja ela real ou imaginada, criada pela sua mente, ativa-se o quê? O modo de alerta, e aí você sente um instinto de luta ou fuga que te leva à autocobrança, a desgaste. O resumo é que não é só o ambiente externo que define o nível, a intensidade emocional que aquela crítica vem a você,
mas a lente, os óculos que você desenvolveu ao longo da sua vida. Essa lente faz com que você nutra qualquer situação pequena como perigo. Ela acaba reforçando esse ciclo de autocobrança, de autocrítica. A primeira dica que eu tenho para te dar é: acolha e compreenda a emoção que você sente. Parece besta, mas você já reparou quanto a nossa mente tem a tendência de ser do contra? Por exemplo, não pense em um gato preto bebendo leite numa vasilha vermelha. Não pense em um gato preto bebendo leite numa vasilha vermelha. Não pense em um gato preto bebendo leite numa vasilha vermelha. Aí eu te faço uma pergunta. E aí, que tamanho é o gato? Muito provavelmente você pensou no gato. Por que isso acontece? A nossa mente tem a tendência a rejeitar o quê? Frases ou afirmações que tenham um não expresso assim no começo. Ela funciona muito melhor com induções. É quase como se ele fosse um cérebro teimoso, sabe? Mas o que acontece? Quando nós colocamos na nossa mente, eu não vou pensar nisso, eu não vou pensar nisso, o que é que você está fazendo? Você está colocando energia, gastando o seu tempo para quê? Para tentar não pensar. Só que não pensar em algo é pensar naquele algo. O ponto é que é muito mais fácil você, ao invés de tentar ficar lutando contra a sua mente, você tentar acolher aquela emoção, tentar entender a raiz e começar a fazer pontuações. O ponto é, ao invés de você negar aquela emoção, acolha ela. Ao invés de você dizer, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso, não vou pensar nisso. E quando, na verdade, isso é pensar naquele fato. Ao invés de fazer isso, acolha aquela emoção. Reconheça que o que você está sentindo é real. Por quê? Porque isso facilita para você lidar com isso depois. A segunda dica que eu tenho é criticar a emoção. Se pergunte, essa cobrança que eu estou sentindo, ela é minha mesmo ou eu estou repetindo algo que eu ouvi de alguém ou do meu passado? Essa emoção que eu estou sentindo, ela é real ou imaginária? Eu estou usando a carga emocional coerente com essa situação? Eu estou lidando com isso aqui ou eu estou usando canhão para matar barata ou eu estou usando uma baladeira para matar uma onça? Passar as emoções por um filtro te tira do olhar automático e te leva para o autoexame. Eu sei que no pico das emoções é complicado fazer isso, mas muitas das situações que nós vivemos na nossa mente não estão nem acontecendo. É mais você brigando com você mesmo. Sabe aquela discussão que você fica ruminando várias vezes? Ah, eu podia ter dito isso. Ah, eu podia... Ah, se eu falasse isso. Mas eu te pergunto, para quê? Para que ficar ruminando isso? Faça esse filtro e se pergunte, eu preciso me envolver ou eu apenas quero? Eu lembro de uma época em que eu trabalhava como jovem aprendiz. A empresa entrou numa crise e num dia eu estava lá trabalhando e 5 funcionários foram demitidos. Depois daquele dia, 8 funcionários foram demitidos no dia seguinte. Aí eu emocionalmente assumi aquilo como se fosse responsabilidade minha. Eu me cobrava como se eu pudesse ter feito algo para evitar. Mas a verdade é que eu não tinha poder nenhum. Os aprendizes só foram desligados muito tempo depois. Ainda assim, eu estava ali naquele ambiente sentindo uma culpa descomunal por algo que não era culpa minha. Era um problema que a empresa estava passando. Lembrando disso, eu comecei a me perguntar, se eu soubesse dessa técnica na minha vida, ela teria sido muito mais leve. Era uma simples pergunta. Eu preciso me envolver ou eu apenas quero? Muitas vezes nossa autocobrança é tão pesada que a gente se culpa até pelo que está fora do nosso controle. Mas você que está aqui é diferente, você não vai mais fazer isso, você vai passar as suas emoções por esse filtro. A terceira dica que eu tenho é elaborar. Faça uma simples pergunta no final desse filtro. Qual é a maneira mais inteligente de lidar com essa situação? Eu vou te dizer, muitas vezes nós ferimos pessoas por causa de nós não fazermos essa pergunta. E eu vou te dar alguns princípios bíblicos que, embora você não seja cristão, você pode usar como princípios para você aprender a elaborar melhor as suas falas. Primeiro, a língua tem o poder da vida e da morte. Por isso, vigie suas palavras, olhe para as suas palavras. Muitas vezes nós ferimos pessoas por falta de sabedoria em lidar com o que nós falamos. Se nós nos lembrássemos que as nossas palavras têm poder de ferir ou de curar, nós seríamos muito mais compreensivos uns com os outros. O outro é, até o insensato passará por sábio se ficar calado. Se fechar a boca, parecerá que tem discernimento. Quantas situações de insensatez seriam evitadas se nós calássemos a nossa boca?
Quantas situações, quantas falas, quantos erros nós evitaríamos simplesmente por calássemos a nossa boca. O outro é: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tudo pode ser falado, mas se você não fala com sabedoria, você pode até achar que tem razão, mas não chega ao resultado que você espera. Elaborar as suas emoções com consciência transforma aquilo que é autocobrança em aprendizado e não faz com que você reaja simplesmente ao que você está sentindo. Quando você passa todas as suas emoções por esse filtro, se torna muito mais fácil lidar com a autocobrança, com a autocrítica que nasceu da fala dos outros. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu tenho um convite para você. Chegou a hora de parar de se cobrar tanto e começar a se escolher. A terapia te ajuda a silenciar essa voz que fica te colocando para baixo. Você começa a viver com mais leveza, clareza. Já imaginou? Clique no link que está aqui embaixo e marque a sua sessão. Vamos dar esse primeiro passo juntos. Se você quer o seu emocional transformar, me procure. Eu posso te ajudar.